Olá, eu sou Ana Clara Amorim, sou discente do atual segundo ano C de Informática e ficamos com o tema Sistema Urinário. Minha equipe é composta por eu, Ana Clara, Luiz Felipe e Maria Clara. O Felipe vai estar falando um pouquinho agora sobre órgãos do sistema urinário. Sistema urinário, ou também conhecido como aparelho urinário, é o sistema presente no corpo humano, responsável pela evacuação de substâncias tóxicas presentes no organismo. Quando essas substâncias são eliminadas, promove o que chamamos de hemostase, que é o equilíbrio do meio interno do nosso corpo. O sistema urinário é composto por dois rins, dois uréteres, uma bexiga urinária e uma uretra. A produção da urina é feita pelos rins, mais precisamente nos néfrons, e segue então pelos uréteres até chegar na bexiga, onde vai ficar armazenada temporariamente. Já que falei de maneira geral sobre seus componentes, agora vou falar qual a função de cada um. Rim. O sistema urinário possui um par de rins, semelhante a um feijão, medindo cerca de 10 centímetros. Eles se localizam cada um em um lado da coluna vertebral. Seu trabalho é assegurar a produção de urina, formadas pelas estruturas chamadas néfrons, que fazem a filtração do sangue e a formação da urina. Uréteres. São dois tubos de cerca de 25 a 30 centímetros. Sua função é garantir que a urina chegue até a bexiga. A bexiga urinária é o local de armazenamento temporário da urina. Esse órgão possui a capacidade de armazenar cerca de 700 ml. Uretra. Tubo que garante que a urina chegue ao meio externo. No homem, ela também serve de passagem para o esperma durante a ejaculação. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre a diferença do sistema urinário masculino e do sistema urinário feminino. Vamos lá. Para início, eu acho interessante a gente se perguntar, né, para entender a diferença. O que é a uretra? A uretra, ela é o canal que conduz a urina do interior da bexiga para fora do corpo. Ela pode terminar no pênis ou na vulva e faz parte, né, do conjunto, faz parte do sistema urinário, juntamente com os rins e aí as demais vias urinárias, né, que é a ureter e a bexiga. A uretra dos homens, né, a masculina e a feminina, elas são diferentes anatomicamente. No homem, a uretra também serve de passagem para a esperma, né, durante a ejaculação, e ela mede cerca de 16 centímetros. E estende-se até a bexiga, até o fim do pênis, e se divide em três partes, né? Quais são as partes? Primeira parte, porção prostática, né? Ela pode ser encontrada próxima à bexiga e dentro da próstata. É nessa região que a uretra recebe os conteúdos dos espermas oriundos dos canais diferentes, ductos prostáticos e vesículas seminais. Vamos seguir agora para a segunda parte, né, que é a porção membranosa. A porção membranosa, né, ela é a área da uretra, que é cercada pela diafragma urogenital. Ela tem uma camada muscular, que é constituída pelo o esfíncter externo-uretral ou musculatura voluntária. Já as duas glândulas bulbouretrais de Copley, elas são responsáveis pela secreção do fluido pré-ejaculatório e encontra-se lateralmente nessa parte, né, que é a porção membranosa. Vamos lá agora para a terceira e última parte do sistema urinário masculino, que é a porção esponjosa. A porção esponjosa, ela estende-se por todo o corpo cavernoso do pênis, e é nessa área que está a glândula de Litourey. Essas glândulas são minúsculas e são responsáveis pela produção do muco. Esse muco ele vai agir como um lubrificante. Já os ductos das glândulas bulbouretrais, a qual eu falou antes, elas desembocam nessa região que termina no meato urinário. Já o sistema urinário feminino, na mulher, a uretra ela é bem mais curta e tem cerca de 4 centímetros. Localiza-se atrás da sínfise púbica e termina entre o clítoris e a vagina. A uretra da mulher, ela passa pelo diafragma urogenital, que é composto pelo músculo que constitui o esfíncter externo uretral, ou musculatura voluntária. Possui várias glândulas parauretrais, chamadas de glândulas de Skinner, que essas glândulas, né, de Skinner ajudam na lubrificação sexual. Olá, meu nome é Maria Clara e hoje eu vim falar sobre um aspecto que é de suma importância para o bom funcionamento do nosso organismo, que é a formação da nossa urina. Então, como a nossa urina é formada, né? Então, primeiramente, a nossa urina
é formada nos nossos rins e é nada mais nada menos do que a eliminação de substâncias que estão em excesso no nosso organismo, né? Em excesso principalmente no nosso sangue. Então, a nossa urina, a sua formação se dá por 3 estágios, que é a filtração do nosso sangue, né, a reabsorção e a secreção. Então, vamos lá. Primeiramente, né, os nossos rins possuem cerca de 1 milhão de unidades funcionais, e essas unidades funcionais são conhecidas como néfrons. E o nosso sangue, primeiramente, chega a alguns capilares que possuem nesses néfrons do nosso corpúsculo renal. E quando o nosso sangue chega ali, ele chega com uma alta taxa de pressão, né? E sob essa alta taxa de pressão, parte do plasma do nosso sangue sai para a filtração, né? Então, essa filtração ocorre em uma cápsula chamada Bowman. E o plasma filtrado, né, o resultado dessa filtração, segue para os estúbulos renais, que é onde ocorre a segunda etapa, que é a reabsorção. Então, na reabsorção, as substâncias que são de suma importância para nós são reabsorvidas, então, como água, glicose, aminoácidos. E aí, depois que essa reabsorção ocorre, né, a água e o sódio do nosso corpo são novamente reabsorvidas no túbulo proximal. E a água e o sódio, né, são 2 substâncias de suma importância, né, para o funcionamento do nosso organismo. E aí ocorre a terceira etapa, que é a secreção, né? Depois que há essa reabsorção da água e do sódio, há a secreção, que ocorre no nosso túbulo renal, e as substâncias que há nos capilares, né, são lançadas e eliminadas pela urina, né? Substâncias tóxicas como os remédios, né, como a glicose mesmo no nosso sangue, né, em excesso. Então, assim, há uma curiosidade sobre isso, que é quanto mais glicose há no nosso sangue, há menos absorção dela. E aí, essa menor absorção dela é uma problemática que há em diabéticos. Então, normalmente, a pessoa, quando ela está diabética, o seu açúcar tende a ser mais absorvido pelo sangue, né? E aí, quando esse açúcar ele é mais absorvido pelo sangue, há mais desse processo, né, de reabsorção. Então, quanto mais há esse processo de reabsorção, mais vontade, às vezes, a pessoa sente de ir ao banheiro, mais sede a pessoa sente por conta do sangue em excesso, né, no sangue da pessoa. Então, mais sede ela sente, e aí quanto mais água ela bebe, mais há esse processo. E, normalmente, as pessoas que têm diabetes, né, elas comentam que há uma grande vontade de fazer xixi, às vezes pela noite, né, de urinar. Então, é uma curiosidade que quanto mais glicose há no nosso sangue, há menos esse estágio de absorção. Então, a pessoa sente mais vontade de ir ao banheiro, consequentemente. Algumas doenças que são mais encontradas no nosso sistema urinário, né? A primeira delas é a infecção urinária, que é nada mais nada menos do que a proliferação de uma bactéria ou fungo no nosso sistema, né? Que a proliferação dessa bactéria ou desse fungo traz dor, desconforto ou queimação quando a urina vai ser excretada. Então, o paciente deve sempre estar observando, né? As pessoas sempre devem estar observando a sua urina, se dói ao sair, se queima, né? Se há o desconforto ou uma dor, que pode ser uma infecção urinária. E é sempre bom também estar ligado à cor da sua urina, né? Então, se ela está um pouco mais amarelada, se ela está um pouco mais esbranquiçada, a cor da nossa urina sempre é um aspecto de suma importância, assim, para a gente saber o que está acontecendo no nosso corpo, né? O que está acontecendo principalmente no nosso sangue. Então, como tratar a infecção urinária, né? Primeiramente, esses aspectos devem ser observados, e aí esse paciente deve ir à procura de um nefrologista ou um urologista, né? Para que ele indique o melhor tratamento. Mas o tratamento mais utilizado é o uso de antibióticos mesmo, ou às vezes o paciente deve só ficar em observação e para que essa bactéria ou esse fungo seja realmente eliminado sozinho, né? Às vezes o nosso organismo mesmo faz esse trabalho e não é necessário a utilização de antibióticos. Bem, a segunda doença, né, mais conhecida no nosso sistema urinário é a insuficiência renal, que é realmente a dificuldade, né, dos nossos rins de filtrar o sangue e promover a eliminação de substâncias que são nocivas para o nosso organismo, né? Então, como já foi falado, né, no áudio anterior sobre como a nossa urina é formada, né, é de suma importância que substâncias que são nocivas para o nosso organismo sejam filtradas pela nossa urina e são eliminadas, né? Então, remédios, às vezes
alta taxa, né, de glicose no nosso sangue. Então, quando isso não acontece, há uma insuficiência renal, que é realmente o acúmulo dessas substâncias no nosso sangue, que aí pode causar uma pressão arterial muito alta, falta de ar, palpitações, desorientação. Então, é realmente uma problemática que já ocorre no nosso sangue, né, pela essa falta de filtração, essa dificuldade de filtração dessas substâncias. Então, quando esses sintomas, né, de pressão muito alta, falta de ar, palpitações e desorientação aparecerem, o paciente ele deve recorrer, né, novamente, todas essas doenças, elas devem ser recorridas a um nefrologista ou um urologista, que são especialistas, né, no sistema urinário. E aí, normalmente, o tratamento, quando os primeiros sintomas, né, são observados, quando não há muito tempo, ele pode ser feito por meio de medicamentos, né, e mudanças de hábitos alimentares. Ou, às vezes, quando já está em um estágio muito avançado, pode ocorrer, né, a hemodiálise. E o que é a hemodiálise, né? A hemodiálise ela é feita por uma máquina, né, que artificialmente filtra o nosso sangue. Então, ela faz o trabalho dos nossos rins, né? Quando há essa dificuldade de filtração, ela que faz o trabalho. O trabalho é feito por uma máquina que vai filtrar os nossos rins. E aí, nessa máquina, o sangue do paciente circula através, né, de um rim artificial. É exatamente isso, um rim artificial que essa máquina é. Então, é a filtração artificial do nosso sangue, que não consegue ser feita pelos nossos rins, né, quando isso ocorre. A terceira doença, né, mais encontrada no sistema urinário é a doença renal crônica, né, que é mais conhecida também como DRC, e é realmente a insuficiência crônica, né, que é a perda da função do rim. Só que essa perda da função do rim não há aparecimentos, não aparecem sintomas, né, que bem claros que indiquem essa perda. Normalmente os sintomas só aparecem quando o rim já está realmente quase, né, já tem perdido pelo menos 90% da sua função, né. Isso ocorre normalmente em pessoas com idade mais avançada, então não é normal em jovens, né. Então, pessoas que têm aí já hipertensão, diabetes, né, ou que tem alguém da família que tem a DRC, né, e essa doença já chega em uma fase mais avançada. Então, alguns sintomas são inchaço nos pés, fraqueza, urina com espuma, coceira no corpo, né, cãibras, né, perda do apetite. Então, são sintomas, né, da DRC e, como eu já falei, são sintomas que aparecem já quando os nossos rins já estão quase sem funcionamento, e o tratamento é feito, né, nesses casos mais graves, que é através da hemodiálise, né, para remover as substâncias que estão em excesso no nosso sangue, né, como eu já expliquei, ou então mudança de dieta ou uso de medicamentos que vão ser especializados, vão ser passados por um nefrologista ou um urologista. E por último, os cálculos renais, que são, né, normalmente chamados de pedra nos rins, e às vezes eles são eliminados, né, pela urina e causa realmente bastante dor. Então, alguns sintomas são dificuldade, né, a dor intensa no abdômen, dificuldade de se movimentar, né, a presença de sangue na urina também. E o tratamento varia, né, de acordo com a intensidade do problema. E aí, em alguns casos, a utilização de medicamentos é recomendada, em outros, às vezes, é utilizada, né, é feita a cirurgia para poder remover essas pedras nos rins.